Olá pessoal, então dando sequência à nossa série sobre esse questionamento se o conservadorismo pode ou não ser considerado uma ideologia, nós vamos começar falando então da visão do português João Pereira Coutinho, que está contida nesse pequeno, mas memorável livro, As Ideias Conservadoras. O João Coutinho ele começa destacando muito sabiamente que em algum, né, que todos nós, em algum nível, queremos conservar e desfrutar de algo da forma como existe. Então, conservar, primeiro de tudo, é um verbo essencial para a existência humana. Por que ele traz isso? Para que, na verdade, o que ele busca demonstrar muito sabiamente é fazer uma diferenciação entre o que ele chama de disposição conservadora, que essa ela existe generalizadamente em toda a sociedade, em algum nível, existe alguma coisa que todos nós gostaríamos de conservar. Mas ele então contrapõe isso ao que ele chama de conservadorismo político, que é a disposição das pessoas de conservar, e aí já no âmbito político, ou seja, conservar instituições, conservar a forma de se fazer as coisas, né, em certo nível, mas na verdade mais para frente a gente vai ver, né, que fatalmente começa a entender que conservadorismo não se trata só de conservar aquilo da forma como está. O conservadorismo sim aceita e é plenamente favorável a reformar aquilo que precisa ser reformado, mas essas reformas têm que vir principalmente pautadas pela prudência, né, já puxando o outro autor que nós falaremos na parte 3, que é o Russell Kirk, né, com o seu famoso A Política da Prudência. Mas também, né, deve ser pautado pelo aquilo que o crivo do tempo demonstrou, que é um termo que o João Coutinho usa bastante, né, ou seja, aquelas coisas permanentes que nós gostaríamos de manter como são, porque na verdade pelo crivo do tempo elas foram aprovadas, digamos assim. Mas voltando um pouco aqui à questão se é ou não uma ideologia, o que ele de forma muito brilhantemente traz, primeiro ele traz a visão de Oakeshott. O Oakeshott não considerava que o conservadorismo era uma ideologia, então o Oakeshott fala assim numa situação trazida aqui pelo João Coutinho: ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, o riso presente à felicidade utópica. Então ele traz justamente essa questão do conservadorismo, como ele tem que ser pautado, né, por aquilo que é conhecido, ou pelo menos sem os riscos assim de um grande mistério, de ideias que têm consequências que a gente não sabe bem quais são. É, então, mas aí, como eu falei um pouco antes, o João Coutinho faz a clara distinção entre a disposição conservadora e o conservadorismo político. E ele, de forma muito brilhante, argumenta: é só você olhar em torno do grupo de pessoas com que você convive, por exemplo, que você vai notar que eventualmente, ocasionalmente, existem pessoas que têm uma disposição política, elas são conservadoras em várias questões, digamos, sociais, é, mas que não necessariamente elas são conservadoras no âmbito político, né, na forma como elas entendem a política. Então você pode inclusive ter extremos, você pode ter uma pessoa que é muito, digamos, progressista politicamente, tem uma visão até, digamos, esquerdista, mas no seu trato social ela pode ser absolutamente conservadora, e isso não é um impeditivo. E o contrário também pode acontecer, você pode ter uma pessoa absolutamente né, assim, socialmente, digamos, progressista, liberalista e tudo mais, e ela, no âmbito político, ela pode ser conservadora. Então é preciso fazer essa distinção, e essa distinção ele faz principalmente pautado no trabalho do Samuel Huntington, e que é o Samuel Huntington quem defende essa ideia original do conservadorismo como uma ideologia.
E o que o Huntington também traz, que é muito interessante, é essa questão da visão dos dois extremos, do reacionário e do revolucionário. É, e o que ele faz? Na verdade, o que ele procura mostrar é que não existe uma distinção válida, né? Então, para citar, fazer uma citação aqui que o João Coutinho traz no livro de, do Huntington, Huntington afirma: não existe uma distinção válida entre mudar para trás e mudar para frente. Mudança é mudança. A história não se retrai nem se repete, e toda mudança se afasta do status quo. À medida que o tempo passa, o ideal do reacionário distancia-se cada vez mais de qualquer sociedade real que tenha existido no passado. O passado é romantizado e, no fim, o reacionário acaba por defender o regresso de uma idade de ouro idealizada que nunca de fato existiu. Ele torna-se indistinguível de outros radicais e normalmente exibe todas as características singulares da psicologia radical. Então, no fundo, ele está dizendo aqui, reacionários, digamos, uma extrema-direita, ou um revolucionário, uma extrema-esquerda, eles são, no fundo, a mesma coisa. Só que um romantiza, ou tem como utopia o passado, que, na verdade, nunca existiu, porque sempre houve reformas, sempre as coisas avançaram num determinado ritmo, mais rápido ou mais lento em determinados momentos. Não existe diferença para um revolucionário de esquerda, que na verdade tem essa utopia só no passado, né? Por que ele posiciona dessa forma o Huntington? Justamente para colocar o conservadorismo meio que como uma coisa assim mais neutra, né? Uma coisa intermediária, que não aceita, na verdade, essa visão utópica das coisas. O conservador ele aceita as coisas como elas são e procura mudar paulatinamente de acordo com as necessidades do momento, né? Então não existe essa... E é um ponto até que ele fala, que o João Coutinho fala, que os reacionários tendem a esquecer que eles também, no fundo, buscam uma utopia. E, portanto, eles não são tão diferentes daqueles revolucionários que eles tanto abominam. Um parêntese aqui que eu gostaria de fazer é que, né, muita gente, principalmente de esquerda, costuma chamar reacionários pessoas que na verdade são conservadoras, né? Então eu queria fazer essa distinção que o reacionário aqui do ponto de vista do João Coutinho é aquela pessoa realmente que não gosta de nenhum tipo de mudança, tem uma visão utópica de que o passado, romantizada do passado, um saudosismo assim exacerbado, digamos. Então, feito esse parêntese, o que eu gostaria também de colocar na verdade, fazer até uma pequena correção, que no primeiro livro eu falei que o João Coutinho usava o termo de ideologia situacional. Na verdade, ele não usa esse termo. Ele para definir o, o que não é, digamos, as outras ideologias, as que mais comumente são conhecidas como ideologias, ele usa o termo ideal substantivo, né? E também ele fala que elas são ideologias, elas são ideais que têm uma característica ativa, né, para começo de conversa, e elas são baseadas, obviamente, nessa questão idealizada, né, ideacional. Para que ele fala isso? Justamente para posicionar o conservadorismo como uma ideologia posicional e reativa. Então, na prática, o que ele fala aqui? Que é também uma ideia de Huntington, né? O conservadorismo, então, é uma ideologia posicional porque ela enfrenta uma necessidade histórica específica. E, consequentemente, quando essa necessidade desaparece, a filosofia conservadora submerge. O que ele quer dizer isso aqui na prática? Ele quer dizer que justamente o conservador ele só começa a reagir, por isso que ele é uma ideologia reativa, a partir do momento que ele começa a perceber que, né, tudo aquilo, a sociedade como ele conhece, como ele defende até de certa forma, começa a ser ameaçada por essas ideologias ideacionais e ativas. Então, justamente nesse momento que a filosofia conservadora submerge. Então, essa é a distinção que ele faz. Então, o ponto de vista de Huntington e que o João Coutinho defende aqui é que, então, ele diferencia a ideologia conservadora das outras ideologias que são ideacionais e ativas, enquanto a ideologia conservadora
ela seria posicional, né, definida para enfrentar uma necessidade histórica específica, como no caso famoso do Edmund Burke contra a Revolução Francesa, né, no seu famoso escrito sobre a Revolução Francesa, contra aquela revolução, porque ele viu que acabou sendo provado que estava correto, né, de ter essa relutância de ver todo esse ideário utópico que acabou culminando o quê? Rolar de cabeças, né? Como quase sempre acontece quando essas visões revolucionárias chegam ao poder. Como quando sempre acontece até hoje, historicamente. Então é isso, o conservadorismo é uma ideologia de emergência, né? Então eu acho particularmente, assim, já falando, trazendo isso um pouquinho para o nosso dia a dia, que principalmente no Brasil, o momento histórico que a gente vive hoje no Brasil, ao meu ver, mais do que nunca a gente precisa disso aqui, dessa ideologia posicional reativa do conservadorismo para buscar restabelecer como nós conhecemos a sociedade. E aí é importante lembrar que a sociedade brasileira, via de regra, é uma sociedade que tem uma visão bastante conservadora, pelo menos quanto à disposição. Quanto à política, né, para fazer até a distinção do João Coutinho, é preciso verificar com mais detalhe, mas eu acho que até que sim. Politicamente, o brasileiro não gosta muito dessa. O brasileiro é bastante empreendedor, via de regra, né? Então ele quer fazer as coisas por si mesmo e costuma ter um grande empecilho, um grande obstáculo no Estado, no governo, né? Então é isso, essa é a visão do João Coutinho e, né, para posicionar, digamos, a favor do conservadorismo ser considerado uma ideologia. E no próximo vídeo, então, eu vou trazer a visão do Russell Kirk. Como eu já fiz esse panorama que já serve também para o Russell Kirk, eu vou simplesmente posicionar a visão de Russell Kirk, a gente vai ver se elas são antagonistas ou não, ou como elas podem ser compatibilizadas. Um abraço a todos e até a próxima.